Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje eu estarei fazendo a prece inicial e a final. E o Fábio, a questão 607 a 610, e o Sérgio, da 611 a 603 do Livro dos Espíritos. Portanto, pedindo neste momento a vocês, a todos nós, que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade, as bênçãos recebidas de Deus por tudo que temos neste momento, por todos esses aprendizados que nós recebemos, os conhecimentos da vida, pedindo a Deus que nos ampare para que juntos possamos compreender um pouco mais do seu Evangelho, que possamos ser assistidos e a todos aqueles também, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que possam também estar presentes, possam eles ser envolvidos nesta corrente de amor e de alegria, de fé e de esperança. Graças a Deus. Olá, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho no Lar hoje, com o Livro dos Espíritos, a gente vai ler as perguntas de 607b até 610. Pois bem, esse período de humanização começa sobre a Terra? Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteve apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. 608. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período de humanidade? Resposta: não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como homem, absolutamente não se lembra dos seus primeiros tempos da infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. 609. O espírito, uma vez entrado no período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período de que poderia chamar-se anti-humano? Resposta: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? Resposta: não, mas a questão não foi desenvolvida e, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, nesse capítulo ele coloca o homem, o ser humano, como a espécie mais evoluída, digamos assim, e acima do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, onde ele já estagiou, e que fica claro também que o homem só alcança, o espírito só alcança a individualidade definitiva quando ele chega no reino hominal, quando ele chega mesmo como ser humano. Muito grato. Deus abençoe a todos. Item 3. Metempsicose. Pergunta 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente
não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no corpo, no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais. Como a árvore não é a semente, no homem somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Pergunta 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Resposta. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Questão 613. Por mais errôneas que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta. Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, não podemos realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies. Temos nisso um início de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza, que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui nada a sua dignidade. O que rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma das questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer. E sobre o que não se conhecem podem ser também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação.
Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O princípio desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que se segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede, do quadrúmaro, torna cada espécie um tipo de absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, desenvolvendo-a a massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos. Mas do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar, sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Sim, Senhor. Só podemos dizer muito obrigado. Nós agradecemos por tudo, por este momento de aprendizado. Agradecendo aos mentores espirituais, a todos aqueles trabalhadores que, por intermédio deles, como filhos da tua seara, somos trabalhadores do teu amor e assim possamos externar um pouco mais aos nossos irmãos, através do amor, através de uma palavra, de um pensamento, colaborar de alguma forma o pouco que temos, pedindo a Jesus que nos ampare e nos proteja, para que possamos ser firmes, fortes e ativos nas nossas atitudes. Obrigado por tudo, Senhor.
Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus.